Olá, nesse trabalho vamos falar sobre a influência da pressão e da temperatura na fusão. Bom, para falar sobre pressão e temperatura, é preciso entender um fenômeno físico chamado regelo. O que seria isso? O regelo é um fenômeno físico no qual o gelo derrete e logo depois ele se solidifica. Isso é possível de ver no experimento do físico irlandês chamado John Tyndall. E no que consiste esse experimento? O experimento vai consistir em pegar um pedaço de gelo e suspender ele com dois cavaletes. Depois disso, se pega um fio, geralmente metálico, e coloca sobre as extremidades desse fio pesos. Com isso, pega esse fio e põe sobre o gelo. Com o tempo, vai ser possível ver que o gelo vai derreter e o fio vai descer. Isso acontece por quê? Devido à pressão causada pelos pesos, a temperatura de fusão do gelo vai diminuir, fazendo com que o gelo derreta e o fio desça. Porém, a água acima do fio vai voltar a se solidificar. E com isso, ao longo do tempo, vai ser possível ver que o fio vai descendo ao longo do gelo, vai meio que quebrar o gelo, só que também acima dele, do fio, vai ver que o gelo está regenerado de volta. E isso seria a experiência de John Tyndall. Agora, vamos realizar o experimento do regelo do físico irlandês John Tyndall. Bom, para dar início ao experimento, primeiro eu vou estar mostrando os materiais utilizados. Aqui, como mostra no vídeo, vou estar usando um pote de sorvete de 1,5 litro que eu coloquei água dentro para congelar por aproximadamente um dia e assim ter o bloco de gelo necessário para o experimento de Tyndall. Logo após, eu pego 2 pedaços de algodão que serve como um apoio para prender o gelo e impedi-lo de escorregar. Dou uma ajeitada na cadeira para ficar melhor de ver a experiência no time-lapse. E aqui vai estar os pesos que eu vou estar utilizando no time-lapse. Vai ser 2 anilhas de 5 kg, totalizando 10 kg, que vai exercer essa pressão no bloco de gelo. Aqui estão os arames que eu utilizei para o experimento, o mais grosso que segura a anilha e o mais fino que vai ser o que vai cortar o gelo. Um alicate para me auxiliar a manusear os arames. Vou tirar o gelo do pote. Como a senhora pode ver, está um gelo denso, que é o apropriado para o experimento. Posicionar ele de melhor forma o algodão. E agora vou estar colocando as anilhas para exercer essa pressão. Estrutura já pronta, agora vamos partir para o time-lapse. Como visto no time-lapse, o arame atravessou por completo o bloco de gelo e mesmo assim o bloco de gelo não se dividiu em dois. Continuou um bloco de gelo único. Como podemos ver no vídeo, temos ali a marca que o gelo foi atravessado e mesmo assim o gelo está intacto.
um bloco firme e denso. Ali no chão está as anilhas que atravessou o gelo, os 10 quilos. Bom, e foi isso o resultado, e agora Beatriz Dantas vai estar discutindo mais a respeito do que ocorreu nesse experimento. Bom, então agora eu vou explicar melhor, né, sobre o resultado desse experimento. Realizando o experimento, é possível observar que o fio cortará o gelo atravessando ele. Porém, à medida que ele vai descendo e cortando o gelo, as partes acima do fio vão se congelando novamente. E por que isso acontece, né? Já que visivelmente o gelo está sendo derretido, vamos dizer assim. Isso acontece porque a pressão exercida pelo peso faz com que ligações das moléculas de gelo se quebrem, fazendo elas ficarem mais próximas umas das outras, passando ele para o estado líquido. Normalmente, a temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius, mas devido ao aumento da pressão, ele pode derreter mesmo estando abaixo de 0 graus Celsius. O gelo, ele já é menos denso do que a água, né? De modo que, ao se aumentar, vamos dizer assim, ao se aumentar a pressão, o volume diminui e o gelo passa para o estado líquido novamente. Porém, a parte da água líquida que fica acima do fio volta a estar apenas sobre a pressão atmosférica e sua temperatura permanece abaixo de zero, fazendo com que a temperatura de fusão volte ao valor normal, 0 graus Celsius, e a água volte a congelar. De acordo com a física química, nas substâncias que contraem ao fundir com a água, o aumento da pressão diminui a temperatura de fusão.